Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queríamos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Hoje vamos falar da importância do acompanhamento de estomatologia a doentes hemato-oncológicos. Espero não ter dito nenhuma incorreção. Está connosco a doutora Catarina Machado Ferreira, estomatologista no Hospital de São José. Muito bem-vinda ao podcast O Sangue que é em Nós. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para nos esclarecer qual é a importância da estomatologia na doença hemato-oncológica. Olha, a estomatologia é importante de forma geral, porque acho que a saúde oral em Portugal tem tido algum desinvestimento, portanto, e nós não temos muita literacia para a saúde oral, e eu acho que as pessoas não têm noção que existe efetivamente resposta pública para problemas e patologias da saúde oral. Existe, se calhar podemos precisar disso, existe um gabinete no Hospital de São José dedicado a doentes hemato-oncológicos ou doentes oncológicos. No que concerne à patologia oral. Exato. Nós temos um serviço de estomatologia que tem várias subespecialidades e temos uma consulta específica para doentes que tenham alguma patologia oral, sejam eles oncológicos ou não. E depois temos uma consulta especificamente para doentes que têm a osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos, que normalmente são doentes que fazem terapêutica modificadora do osso e são doentes oncológicos normalmente. Mas também podem ser, por exemplo, doentes com osteoporose que estejam a fazer esses fármacos. Essa é considerada uma das complicações, maiores complicações da toxicidade das quimioterapias, presumo? Neste caso é uma complicação de fármacos específicos para o osso. Pronto, em doentes que tenham metastização óssea ou no caso dos doentes de mieloma múltiplo, em que têm risco de fraturas patológicas ósseas, ou têm hipercalcémias, ou mesmo para evitar ou diminuir as dores que eles têm provenientes dessa patologia que está no osso. Mas também acontece muito em doentes com outras patologias oncológicas que tenham metastização óssea e também muitas vezes temos doentes que tenham outro tipo de efeitos secundários, por exemplo, das quimioterapias ou das radioterapias. E o que é que se pode fazer quando chega a essa necrose? Sim, do osso. A necrose do osso, no fundo, é o tecido ósseo morrer, portanto, não conseguir se regenerar. E normalmente o ideal para nós é esses doentes nos serem referenciados antes de começarem os tratamentos, porque o grande risco é desenvolverem essa osteonecrose quando já estão a fazer o fármaco, que é aí que ela surge. O ideal para nós é sempre apostar na prevenção e temos tentado articular com os serviços o máximo possível para que os doentes sejam enviados antes de fazerem qualquer tipo de tratamento, idealmente no diagnóstico, porque são doentes que sabemos que vão fazer terapêutica, seja quimioterapia, radioterapia ou terapêutica dirigida ao osso, para termos algum tempo e uma janela de tempo para atuarmos sobre esses doentes de forma a retirarmos focos céticos que tenham, podemos fazer ensinamentos, termos um seguimento regular desses doentes, para evitar que hajam essas complicações. Porque sabemos que é importante os doentes fazerem a quimioterapia, a radioterapia ou mesmo a terapêutica dirigida ao osso. É muito importante para a qualidade de vida deles e para a progressão da doença. Mas também queríamos evitar que eles padecessem desses efeitos secundários. E porque normalmente são patologias, como a osteonecrose, que diminuem muito a qualidade de vida dos doentes e são difíceis de tratar. É uma condição rara, mas que pode ser potencialmente grave. Esta consulta é uma consulta única em Lisboa? Existem outras? Existem noutras partes do país? Sim, existem. Existem mais hospitais em Portugal que tenham serviços de estomatologia e que tenham já alguma prática a tratar estes doentes. E tem ideia se há doentes que, não sendo referenciados, pedem para ser referenciados porque têm conhecimento já da existência desta consulta? Sim, normalmente são mais doentes a serem referenciados em centro de saúde e são doentes com osteoporose, mas que já fazem esses fármacos há muito tempo. Quando são doentes oncológicos de quimioterapia, radioterapia ou que estejam a fazer
terapêutica modeladora do osso no hospital, que normalmente são colegas que referenciam. E temos colegas que referenciam de outros hospitais, não tem que ser propriamente do nosso centro hospitalar. Antes da consulta, quando há o diagnóstico de uma doença oncológica, nomeadamente hemato-oncológica, há alguma coisa que os doentes, para além da consulta ou enquanto aguardam a consulta, devam fazer, cuidados que devam ter especialmente com a sua boca? Assim, eu acho que no geral a população deve ter sempre o máximo de cuidado com a saúde oral. Nesses doentes especialmente, existem coisas que eles devem estar atentos. Para já, toda a patologia cética, todo o foco cético que possam ter na cavidade oral tem que ser eliminado. Seja doentes que tenham dentes com cáries, seja processos de desvitalização que estejam a fazer, ou até doentes que tenham próteses, ou que estejam a pensar em colocar implantes dentários, ou que tenham colocado. São sempre doentes que têm que estar mais atentos e que têm que ter mais cuidados. Mas se evitarmos focos céticos orais na boca e tivermos uma higiene oral regular, já é muito evitar importante. É tratar as cáries. Sim. Mas estava a falar, por exemplo, quem tem próteses. Os doentes que usam próteses, acontece-nos muito doentes que usam próteses há muitos anos e que já estão mal adaptadas. Portanto, próteses que oscilam muito, que magoam até às vezes no osso e uma vez que são traumáticos, têm um risco muito grande de poder provocar ou alguma infecção na cavidade oral ou até mesmo a osteonecrose dos maxilares. E nesse caso, como é que podem ajudar esses pacientes que vão ter convosco? É possível fazer novas próteses? Fazer novas próteses. Existe forma de voltar a fazer com que essas próteses estejam mais adaptadas e mais moldáveis. Muitas vezes sugerimos usarem cola, muitas doentes não usam, porque ajuda a que elas não oscilem tanto e não sejam tão traumáticas. Existem várias maneiras de podermos adaptar a vida destes doentes de forma a que eles tenham melhor qualidade de vida e a prevenir esta patologia. Mas para isso é preciso ir em consultas específicas de pessoas que os saibam aconselhar. Um dentista comum está sensibilizado para isto? Geralmente não, e isso passa muito pelo tipo de formação que tem. Um estomatologista é um médico. Fizemos a formação normal de medicina, só que quando chegamos à escolha da especialidade não escolhemos medicina interna ou cirurgia geral, escolhemos estomatologia. Portanto, nós vemos o doente como um todo e os médicos dentistas geralmente estão mais virados só para a cavidade oral e para a parte da patologia dentária. E, portanto, não estão tão familiarizados com o que é as doenças sistémicas, os fármacos que os doentes fazem, os riscos que podem correr. Há muitos doentes que só devem ser atendidos em meios hospitalares, no que concerne à patologia oral. Isso porquê? Por múltiplos fatores, seja pelas patologias de base que eles têm, seja pelos fármacos que fazem. Por exemplo, estou-me a lembrar agora de doentes que sejam hipocoagulados. Idealmente devem ser tratados no hospital, pelo risco de hemorragia e as complicações. É muito mais fácil ser tratado num hospital caso haja alguma complicação do que num consultório privado dentário. Há a ideia de que as consultas de especialidade nos hospitais são sempre muito demoradas. Neste caso, também segue esta tendência ou pouco? Nós no nosso serviço temos tido cada vez mais respostas mais rápidas aos pedidos e também adaptamos muito à prioridade que o doente tem. Nós temos sempre muito cuidado com isso. E o serviço agora foi renovado, tem muitos recém-especialistas, entrou muita gente nova e, portanto, já conseguimos dar mais resposta. E no caso do nosso serviço no São José, não tem havido muito tempo de espera nas consultas que nos são pedidas. Estas patologias são transversais a todas as faixas etárias ou há as pessoas mais velhas e, portanto, já com problemas na boca normalmente estão mais propensas a desenvolver patologias relacionadas com os medicamentos? No caso específico das osteonecroses associadas a medicamentos, normalmente são doentes já de uma idade mais avançada, sim, e que tenham feito uso desses fármacos moduladores de osso, seja no passado, seja atualmente. Com as crianças é menos comum?
Com as crianças existem patologias em que é necessário fazer, mas o engraçado é que os estudos reportam muito pouco a incidência desta patologia. Eu acho que tem muito a ver com o facto de terem muita facilidade em fazer reparação óssea e de terem células muito mais ativas e pluripotentes que conseguem resolver por outros mecanismos estas lesões. Quais diria que devem ser os cuidados especiais que um doente oncológico deve ter em relação à sua saúde dentária? O fundamental é ter uma boa higiene oral. E saber o que é que isso significa. É isso que eu ia perguntar. Usar fio dentário, pelo menos uma vez por dia, escovar os dentes 3 vezes por dia, idealmente, escovar pelo menos 2 minutos, que raramente alguém o faz. Acho que só mesmo com um temporizador é que alguma vez conseguimos cumprir os 2 minutos, mas é importante. Saber escovar também é muito importante. A escovagem deve ser feita na transição do sulco gengival para o dente, não é só nas faces dentárias. Depois, uma coisa que também normalmente nunca ninguém sabe, mas que é importante, que as pastas devem ter uma composição de flúor entre os 1000 e os 1500 ppm e mesmo desde a idade pediátrica. Não existem pastas de dentes para crianças. Ok? As crianças, a partir do momento em que se começa a escovar os dentes, não é? Mas isso é uma coisa, é marketing, não é? Okay. Pronto, porque a nível de saúde o ideal é que pastas de dentes, pode ser desde pequeninos, assim que tenham o primeiro dente é para começar a escovar. É com pasta de dentes de adulto, está bem? Que tenham entre 1000 e 1500 ppm. Que normalmente no rótulo está... Diz sempre, na parte de trás. E encontram-se em supermercados ou só na farmácia? Sim, não interessa também a marca, porque o que interessa é a composição. Ok. Pronto. E depois, não bochechar com água no final. Deitar fora o excedente da pasta e ficar com a pasta. Para que ela atue realmente o flúor. É a mesma coisa que tomarmos banho, passarmos creme no corpo e a seguir irmos tomar banho outra vez. Acabamos por tirar o efeito do creme. Não há nada, eu acho que tudo isto é uma novidade para muita gente. Sim. Não é? Também senti isso em consulta? Sim, sempre que digo isto nas consultas as pessoas acham sempre muita piada porque não faziam ideia, por exemplo, esta parte de não bochechar com água, não faziam a mínima ideia que E usar elixir? É para situações muito específicas e tem que ter compostos específicos para aquela patologia. Usar um elixir por base diariamente, não. Até porque há muitos elixires que acabam por pigmentar os dentes ou as mucosas. Sabemos ou são irritantes muitas vezes. Que é difícil os portugueses terem acesso a cuidados dentários no Serviço Público de Saúde. Há estas medidas de prevenção, uma boa saúde oral, mais alguma coisa que se possa fazer em casa ou de facto... É importante, se não formos regularmente ao dentista, fazermos um exame intraoral à cavidade oral. Até porque para doentes fumadores ou a partir de uma certa idade há também o risco de cancro oral, que é um cancro que quando é diagnosticado normalmente já tem um prognóstico mau. Já é sempre diagnosticado em fases já avançadas. Portanto, fazer um exame intraoral é sempre importante, com alguma regularidade, ou então ir a um dentista com regularidade para ter a certeza que não há nenhuma alteração de novo, ou ter cuidado com uma úlcera que não cicatriza, por exemplo, há mais de 3 semanas. É sempre importante irmos tendo esse cuidado em fazermos uma autoinspeção da nossa cavidade oral. Para os doentes hemato-oncológicos a quem, por exemplo, será diagnosticada uma osteonecrose, que expectativas é que eles podem ter? É mais um solavanco na viagem deles para uma vida saudável, mas que expectativas é que podem ter? Depende muito do estado. Depende muito do doente, depende muito da terapêutica que fez, porque assim, a osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos vai depender a sua gravidade do tipo de doente que temos, seja o fármaco que fez, seja a dose que fez, o tempo que fez o fármaco e também um bocadinho a imunocompetência do doente, não é? Como é que está o sistema imunitário dele. Infelizmente, quando nos chegam, já são em fases difíceis de tratar, que é uma patologia difícil de tratar,
Cada vez mais as guidelines apontam-nos para que o tratamento seja cirúrgico, porque quanto mais stress abordarmos, não é reposição de osso, é remover osso morto, osso com necrose, e fazer um bom encerramento. E esse é o grande problema, porque estes doentes, o que eles têm é um compromisso da reparação óssea, e portanto, se nós lhe tiramos o osso, eles muito dificilmente voltam a ter novo osso ou regenerar esse osso. E por isso é que, quando temos que abordar cirurgicamente, condiciona-lhes um bocadinho a vida e diminui-lhes a qualidade de vida. Pode ser prevenido? Deve ser prevenido. Deve ser prevenido. Se há uma coisa que eu quero que fique aqui, que saia daqui bem assente, é apostar na prevenção. Não chegar a essa fase. Sim. E porquê é que ainda a maior parte dos casos que vos chegam são já numa fase em que é difícil ultrapassar? Eu acho que é um bocadinho, às vezes por desconhecimento da consulta, pronto, ou um bocadinho de desconhecimento de que esta patologia, embora seja rara, cada vez tem tido uma incidência maior, porque é uma patologia recente, não existia há uns 20, 30 anos atrás. E, portanto, ainda é todo um processo de aprendizagem e de sensibilização. Mesmo entre nós, pares, muitas vezes temos dificuldade em articular com os serviços. E eu percebo, os colegas também estão assoberbados de trabalho e estes doentes implicam uma mobilização muito grande de vários recursos e às vezes não se lembram que é importante também ir à estomatologia para ver como é que está a cavidade oral, se há tratamentos a fazer antes de começar a quimioterapia, a radioterapia ou os fármacos moduladores de osso. Faz sentido pensar no estomatologista como parte da equipa multidisciplinar que acompanha um doente hemato-oncológico, por exemplo? Sim. No mundo não ideal só pela osteonecrose, mas pelas mucosites das quimiorradioterapias. Muitas vezes também porque há diagnósticos que são feitos inicialmente na cavidade oral. Há muita patologia hematológica, hemato-oncológica e outras que podem dar manifestações orais primárias. Portanto, nós atuamos em várias situações e em vários momentos destes doentes. Algum conselho final que queira deixar para os nossos espectadores? É termos um bocadinho mais de literacia para a saúde oral. Eu acho que é muito importante. E termos sempre um acompanhamento. Estes doentes é muito importante a prevenção, serem vistos com frequência em consulta. Pedirem para ser vistos também. Sim. Se estão a ser acompanhados. Pedirem para ser vistos, sim. E estarem atentos se houver alguma alteração na cavidade oral, de novo, ou alguma coisa que eles sintam, porque às vezes são sintomas que têm que não são muito específicos e que podem não se aperceber, mas já pode ser o início de uma osteonecrose ou de uma mucosite. Que tipo de sintomas são? Só para vermos. Olha, são muito variados. Às vezes basta sentir uma parestesia na zona do lábio. Às vezes há aquela dor que nós achamos que é uma dor dentária, mas que não conseguimos identificar qual é o dente. Às vezes basta uma mobilidade dentária de novo, que não conseguimos perceber muito bem porque é que está ali. Existem vários sintomas da cavidade oral que nos podem dar ali um sinal de que alguma coisa não está bem. No caso das osteonecroses, muitas vezes o que os doentes reparam é uma úlcera ou o que eles chamam mesmo de um buraquinho na gengiva em que conseguem ver o osso. Pronto. E então aí sim, é muito importante terem um seguimento regular e procurarem logo a nossa consulta. Doutora Catarina, muito obrigada por este tempo, por estes esclarecimentos. Eu acho que já alertamos algumas pessoas para estes problemas e espero que tenhamos contribuído para a prevenção também. Muito obrigada por este tempo. Termina aqui este episódio de O Sangue que Há em Nós. Agradeço a disponibilidade da doutora Catarina Machado Ferreira, estomatologista no Hospital de São José em Lisboa. Agradecemos também a si que nos ouve e que nos vê. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão da importância do acompanhamento do estomatologista a doentes hemato-oncológicos. Os episódios do podcast do Sangue que Há em Nós são disponíveis no site da ABCL, no canal do YouTube e também no Spotify. Até à próxima.